amados irmãos, com a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz por estar com os irmãos nesta noite, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Também louvo a Deus, primeiramente, por esta rica oportunidade, pelo nosso pastor Carlos, também pela irmã missionária Silvana, que fez o convite. Estou muito feliz de poder estar com os irmãos, já estou me sentindo em casa, amém? Aleluia, fomos muito bem recebidos e como a nossa irmã Silvana disse, para nós não há placa de igreja, mas há um povo que vai morar no céu. Aleluia, louvado seja Deus. Aproveitar que os irmãos estão em pé, gostaria de ler com os irmãos em João, do seu capítulo 7 e o seu versículo 44 e 45. João, do seu capítulo 7, versículo 44 e 45. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: assim, entre o povo havia dissensões por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e os fariseus. Eles lhes perguntaram: por que o não trouxestes? Louvado seja Deus. Os irmãos podem ficar à vontade, pode se assentar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia, porque Ele está aqui nesta noite. Você crê assim? Louvado seja Deus. E aonde Jesus está, há milagre, há cura, há libertação, há batismo no Espírito Santo e há renovo. Louvado seja o Senhor. Que aonde Jesus passava, ficava o rastro do milagre. Aleluia. E nesta noite não é diferente, não é pelo irmão Diego, não, é porque ele está em nosso meio. Você crê assim? Uma palavra muito conhecida, ao qual nós lemos nesta noite. A palavra ao qual João, o apóstolo João, conhecido também como o apóstolo do amor, não é assim? Ao qual ali foi um dos primeiros discípulos, ao qual Jesus chamou para o ministério terreno de Jesus. E a palavra de Deus diz que ali João era irmão de Tiago, ambos filhos de Zebedeu. Aleluia. Ao qual também descreve, aleluia, o Apocalipse, também conhecido como um livro messiânico, profético, ao qual vem falar acerca dos fins do tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor pôs algo no meu coração aqui em João, do seu capítulo 7, ao qual João, ele vem declarar, ele vem falar, louvado seja o nome do Senhor, de uma feita maravilhosa. A palavra de Deus em João, no seu capítulo 7, no seu versículo 1, vem dizer ali no contexto que haveria uma festa, louvado seja Deus, a festa do tabernáculo, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizendo, aleluia, que ali os seus irmãos próprios não criam em Jesus. Eles próprios vêm dizer, porque tu faz tanto milagre, ou seja, e você não quer se aparecer, você não quer ir lá, você não quer fazer isso, louvado seja o Senhor. E ali eles vão para a festa no tabernáculo, mas Jesus ele não vai, Jesus ele fica, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela dá continuidade, e Jesus, ele vai em oculto naquela festa. Jesus vai até o templo ensinar, falar acerca da palavra, falar acerca da palavra de vida, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ali havia dissensões entre o povo. Alguns falavam que Jesus é bom,
Alguns falavam que ele não era bom. Alguns diziam, ele engana o povo. Ele é falso. Ele não diz a verdade. Mas sabemos que Jesus é a plena verdade, louvado seja o Senhor. E sabemos que Ele é bom, porque Ele próprio diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas o povo estava ali em dissensões. Alguns diziam que era bom, alguns diziam que não era bom. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus chega no templo e ele começa a ensinar acerca da palavra. E como é maravilhoso ouvir a palavra, não é assim? A palavra, ela nos traz ânimo, ela nos traz esperança, ela nos traz gozo, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus vai dando ensinamento, Jesus vai falando, e alguns dizem, não é este o Cristo, não é este ao qual nós queríamos pegar para matar, aleluia, louvado seja o Senhor. E Jesus vai falando, citando de Moisés, e Jesus vai citando a palavra. Diz a palavra do Senhor, que no terceiro dia, que no terceiro dia daquela festa, Jesus ele disse assim, se alguém tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. No terceiro dia ele diz, ei, tem sede? Quem tem sede, venha, venha e beba, e beba. E nesta noite não é diferente. Eu saí da minha casa com sede. Eu saí da minha casa querendo beber desta água. É de graça, meu irmão. Ela jorra no nosso meio. E quem bebe desta água, e quem bebe desta água, e calamana maçou alai comanai. Tá com sede, bebe aí. Enquanto você vai bebendo, ele vai curando. Enquanto você vai bebendo, ele vai transformando. Enquanto você vai bebendo, ele vai visitando. Enquanto você vai bebendo, ele vai quebrando as barreiras. Enquanto você bebe, o Espírito Santo de Deus se move entre nós. Não perca o seu tempo. Você saiu da sua casa, eu tenho certeza, como eu, não para ver o pregador, mas para encontrar com ele. Eu não conheço, aleluia, ninguém na Bíblia que queria encontrar com ele e não o achou. Todos que queriam encontrar com ele, o encontraram. Então nesta noite, beba desta água. Beba desta água. Louvado seja o Senhor, ele continua. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas correrão no seu ventre. Aleluia. Você já bebeu desta água, então há um rio, louvado seja o Senhor. E isso disse do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado.
Mas algo me chamou a atenção. E o que é, irmão Diego? Que mandaram homens a buscar a Jesus. Vai lá, busca ele. Traga para nós os sacerdotes, os fariseus. E a palavra de Deus diz que eles estavam lá. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo ao qual nós lemos nesta noite, o versículo 45, aqueles homens, sacerdotes e ali os fariseus perguntam para eles: por que não o trouxeram? Por que ele não está convosco? Por que ele não está aqui diante de nós? Por que ele não se achegou até aqui? Por que vocês foram lá e não trouxeram ele? Por que ele não veio com vós? Sabe por quê? Tinha dois motivos. O primeiro motivo é que aqueles homens tiveram um encontro impactante com o Senhor. Eles foram para buscar a Ele, mas voltaram sem Ele, aleluia. Porque tiveram um encontro com a palavra transformadora. Porque eles tiveram um encontro transformador com a palavra que cura. Eles tiveram um encontro com a palavra que liberta. Eles tiveram um encontro com a palavra que transforma a vida do réu pecador. O encontro foi tão maravilhoso que eles respondem assim: nunca vimos. Nunca vimos ninguém falar assim. Aí eles falam: vós foram enganados por eles. Ele o enganou, mas não, ninguém aqui foi enganado, aleluia. Nós tivemos um encontro com a verdade. Nós vivíamos na mentira, mas encontramos com a verdade. Nós vivíamos no pecado, mas Ele, aleluia, com amor, pagou o preço por nós. O primeiro motivo, que eles tiveram um encontro com Ele. E quem tem um encontro com Jesus, meu irmão, e dá ouvido à sua palavra, ele não volta da mesma maneira. Ele não sai do culto da mesma maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Mas e o segundo? O segundo motivo é porque não era chegado a hora. Não tinha chegado a hora do sacrifício perfeito. Não tinha chegado a hora de ser entregue o cordeiro puro.
era chegado a hora, tinha. Tinha dia, tinha. Foi decretado por quem? Aleluia. E eu fico maravilhado sobre as suas pisaduras. Nós somos sarados. Mas não levaram porque não era a hora. Eu amo este Jesus. Ele é maravilhoso. Ele cura, liberta, não é assim? Quando nós estávamos saindo lá de casa, lá está caindo um pé d'água. Eu trabalho até 7 horas da noite. Saí do mercado correndo. Troquei de roupa. Sabe por quê? Ele é digno de toda a honra e toda. Eu vou dizer um testemunho para você. Eu sirvo um Deus vivo, não um Deus morto. Eu sei de onde Ele me tirou. Semana retrasada, sabe, irmão Jorge? A Esther chamou lá em casa, falou: amor, vem aqui. Eu estava dando banho no meu filho Isaac, de 6 anos. Amor, venha cá. Eu fui até lá. Ela falou: amor, olha ali. E na virilha dele tinha um pelote. Anamai, comanás. Tamanho de uma bola de ping-pong. Eu pus, palpei, falei: dói, filho? Ele falou: não, pai. Ela falou: amor, temos que levar ele no médico. O Espírito Santo de Deus falou no meu ouvido: ora. Ora. Aí eu cheguei para ela. O Espírito Santo falou: até segunda-feira. Eu cheguei nela e falei: amor, nós não vamos levar ele no médico. Falou: mas por quê, amor? Porque nós vamos orar. Ontem foi segunda-feira, não é isso? Cheguei em casa na hora do meu almoço. O Espírito Santo de Deus me fez lembrar. Anamai, comaná. Falei: filho, vem aqui com o papai. Deixa o papai ver uma coisa. Falou: pai, pode ver. E eu olhei. Sabe o que aconteceu, irmão Jorge? Sabe o que aconteceu, igreja? Aquele pelote desapareceu. Porque o meu Deus é Deus de milagre. Ele quer curar na sua vida. Ele cura fisicamente, Ele cura espiritualmente. E ali eu chamei minha esposa: amor, vem cá. Isaac, vem cá. Vamos orar a Ele. Vamos agradecer a Ele. Porque o meu Deus que eu prego ainda cura. Ele ainda quebra muralhas. Meu Deus, arranca do lamaçal e dá um banho de misericórdia. O nosso Deus é maravilhoso. E ali nós choramos na presença do Senhor, agradecendo a Ele, aleluia, porque Ele é o médico dos médicos e Senhor dos senhores. Então o primeiro motivo era que aqueles homens
tiveram um encontro com Jesus, foram impactados através da palavra. Então houve mudança. Eles creram nele, louvado seja o nome do Senhor. Por isso não o levaram, por isso não levaram ele até o sacerdote e os escribas. O segundo motivo foi porque não era chegado a sua hora. Não é assim? Mas em Lucas, do seu capítulo 22, o contexto é diferente. O contexto mudou. O contexto, sabe qual que é? Jesus estava no Getsêmani. Louvado seja o Senhor. E ali a palavra de Deus diz: enquanto Jesus estava ali, veio Judas Iscariotes juntamente para prender a ele, para buscar a ele. E Jesus, ali Pedro, nós conhecemos que Pedro, arranca a espada da bainha, não é assim? E corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Aonde Jesus fala: ei, põe a espada na bainha de novo. Aonde ele cura aquele homem, sua orelha volta ao normal. E ali a palavra de Deus diz que o próprio Jesus diz: Pedro, ei, é chegado a hora. Ali não era a hora, mas agora em Lucas do seu capítulo 22, tinha chegado a hora, louvado seja o Senhor. E que hora era esta? Ele se entregar por nós. Que hora era esta? Dele sacrificar por nós. E que hora era esta? Louvado seja Deus. A hora ao qual ele subiria ali no Calvário para entregar a vida por você. Isso é motivo de você dar glória. Ou você esqueceu o preço que ele pagou por vós? Ou você esqueceu que o preço foi pago com sangue, aleluia? Não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com sangue precioso, vertido na cruz do Calvário. Ali chegou a hora. Irmão, eu ainda falo lá no presídio: ei, eu não entregava a minha vida por mim mesmo, não valia nada, mas ele entregou por nós. Se você está aqui, sabe por quê? Porque ele pagou o preço. Nós não tínhamos condição de pagar, meu irmão. Ou alguém dos irmãos tinha condição de pagar o preço? Ninguém. Mas ele pagou o preço. Para você estar aqui glorificando, para você estar exaltando, para você estar bendizendo o nome do Senhor, para você estar reunindo na presença dEle, para você ter contato com Ele, para você chegar perante Ele, para você adorar a Ele, para você bendizer o nome do Senhor. Por isso que a salvação é de graça. Mas quantos que não querem? Quantos? Não é assim? Você fala de Jesus, para quê? Não é assim? Fala lá fora, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou falar o que Deus pôs no meu coração. Quando nós falamos da volta de Jesus, não é assim? Fala assim, talvez. Mas quanto tempo nós estamos ouvindo que Ele vai voltar? Quanto tempo? Eu faz 10 anos que eu estou na igreja. Mas bem antes de eu vir na igreja, eu já ouvia: Ele está voltando. 2012 fizeram aquele filme, O Fim do Mundo, não é assim? Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas eles estão pensando que é história de... Estão levando na brincadeira, igreja.
estão dizendo, louvado seja o nome do Senhor, que nunca chega a hora. Esse dia eu estava trabalhando lá no mercado, aí chegou um doutor, um dentista lá, que é amigo nosso, que estava lá conversando com meu patrão e comigo, e o assunto com o qual nós entramos é ser com o céu. Ele falando assim, Diego, mas vai caber tanta gente lá, morreu tanta gente. Falei assim, peraí só um minuto, doutor, eu vou ali abastecer a geladeira, já volto para nós conversar. Aí voltei e falei assim, doutor, o problema nunca foi lugar, porque o próprio Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. Eu falei para ele, o problema é se o senhor quer ir para lá. Nunca foi quantidade de lugar. Não vai faltar lugar no céu, meu irmão, mas vai faltar pessoas que querem ir para lá. Porque nós estamos aqui de passagem. O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário não foi para nós ficarmos aqui nesta terra. A terra não tem nada para nós. Nada. O apóstolo Paulo diz que tudo nós esperávamos no Senhor somente nesta terra, somos mais miseráveis, louvado seja o Senhor. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para nós é maior. Mas o que é maior? O céu. Tem outra promessa maior? Por isso, meu irmão, abra os seus olhos espirituais. Não brinque na presença do Senhor. Porque o inimigo está lá fora. Ele está querendo nos tragar vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não brinca, não dê brecha. Louvado seja Deus. Nesta noite, tampa as suas brechas. Louvado seja o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor pode vir para mim e para você hoje. Tá aí. Como está a sua vida? O preço ele já pagou. O mais difícil, aleluia, ele fez, desceu da sua glória, se fez homem, se fez carne, foi cuspido, foi chicoteado, foi humilhado, foi blasfemado, foi bofeteado por amor a vós. Ah, irmão, mas eu estou na igreja, me perdoe. Ô pastor, só me perdoe. Irmão, mas quantos que desviam dentro da casa do Pai? Quantos que morrem dentro da casa do Senhor? É mentira que eu estou falando? Não. Porque começa a olhar para A, começa a olhar para B, mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus, olhe somente para Ele, relata os laços com o Senhor novamente, aleluia, porque o Senhor está voltando, igreja. Aí os mundos lá fora dizem, mas ele não voltou, não mesmo, louvado seja o Senhor. Porque se tivesse voltado, eu e você não estaríamos aqui, estaríamos no céu de glória. Mas e daí, meu irmão? Mas eu tenho uma notícia para você nesta noite. Como foi necessário ele morrer por mim e por você, e passar por tudo o que passou, para se cumprir cada detalhe da palavra do Senhor, porque ela é fiel. Ele vai voltar. Você crê assim? Você crê assim? Você crê assim? Aleluia. O Senhor vai voltar. E eu quero encontrar com Ele.
Você quer encontrar com Ele? Você quer encontrar com Ele? Você quer encontrar com Ele? Você quer encontrar com aquele qual tanto te ama e te amou, louvado seja o Senhor, ao ponto de se entregar por você? De poder. De estar na presença. Sabe por quê, meu irmão? Que não há outro, louvado seja Deus. Ele é único. Não adianta. E sempre eu digo, muitas vezes até lá no presídio, nunca ninguém dava nada para mim, mas Ele nunca desistiu de mim. Quantas das vezes eu desisti do Senhor, quantas das vezes eu larguei a mão do Senhor, mas Ele nunca desistiu de mim, Ele nunca recolheu a mão para mim, Ele sempre estava com as mãos estendidas, louvado seja o nome do Senhor. Para mim não faz sentido. Alguns irmãos falam assim: Diego, mas que isso? Você é jovem, você quer isso, quer aquilo. Qual é o seu sonho? O meu sonho é encontrar com Ele. Eu quero estar com Ele. Eu sei que tudo é passageiro. Quando a gente tem um encontro com Ele, meu irmão, tudo em nossa volta é como se não fosse nada. Ele é tudo, aleluia. Ele é tudo para você. Louvado seja o Senhor. Eu me lembro que quando, logo no começo, vou passar já, quando eu me converti, e eu estava dentro da igreja, mas dentro da igreja eu desanimei. Dentro da igreja eu me esfriei na fé. Dentro da igreja eu não queria ir na casa do Senhor mais. Dentro da igreja eu já não tinha força mais para orar. Dentro da igreja eu já não lia mais a palavra do Senhor. Sabe o que aconteceu? O irmão lá da roça sabe nem falar direito. Então não menospreze aquele que está do seu lado. Deus usa quem Ele quer, quando quer, da forma que quer. Ninguém explica a Deus, meu irmão. Sabe nem falar, igual eu assim. Ele teve um sonho e me viu dentro do caixão. Ele foi no pastor e falou: ei, o Diego fez isso assim, se assado, vai estar dentro do caixão morto. E realmente eu estava morto, dentro da igreja espiritual. E ali a igreja começou a orar por mim. A igreja começou a orar por mim, eu nem sabia. E eu trabalhava em Guaratinguetá, e todas as vezes o diabo falava no meu ouvido: ei, vou te matar, eu vou te pegar. Eu descia a serra e Deus dava livramento, e Deus libertava, e eu nada, eu estava morto, já não tinha mais força. Então não brinque com o inimigo. Um certo dia eu subindo embora, 1h da tarde, saí do meu serviço sem almoço e fui. E no meio do caminho, dia 5 de dezembro de 2018, eu abri a minha boca para dizer: Senhor, a partir de hoje eu não vou mais na sua casa. A partir de hoje eu não te adoro mais, eu não vou mais. Eu falei com convicção. Eu na minha moto andei 800 metros sem saber como. Depois que eu tinha falado que não ia mais na casa do Senhor.
Está pondo medo, irmão Diego? Não. Estou dizendo para você, aleluia, não brinque. Eu andei, e a hora que eu voltei em si, eu estava na contramão, ali de frente num Santana. Quem conhece Santana sabe que é um carro antigo e só tem lataria pesada. E ali eu clamei a Jesus, falei: Senhor, tenha misericórdia de mim. Voltei logo para os braços do Senhor, né? Não é assim? Quando aperta, a gente volta. Só que o problema é quantas das vezes aperta e não tem mais como voltar. Porque pode ser no abrir e fechar de olho e você não respira mais. Eu não sei porque eu estou dizendo isso. Não era isso que eu ia pregar. Mas para você entender, Deus sabe o que faz. Ele tem endereço certo. Eu tirei para um lado, ele tirou para o mesmo lado que eu. Aí eu dei uma de frente nele. Queria ser super-homem, né? Voei 9 metros de distância. Caí no chão. Não sentia do meu quadril para baixo. Sabe o que eu fiz? Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, tenha misericórdia de mim. Mas como Ele é tão misericordioso, a misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. E Ele teve misericórdia de mim. Mas para você entender como o negócio foi feio, eu sentei, tirei meu capacete e o carro ficou mais para baixo e eu lá em cima. Tirei meu sapato, eu vi que a minha meia estava com sangue. E na hora da adrenalina a gente não percebe. Tirei o sapato. E ali eu olhei no meu pé, jorrando sangue. E o osso do meu pé. Mal sabia eu que eu tinha cortado a minha artéria artíria. Cortei minha artéria. O outro a perna quebrada. Falei: Senhor, tenha misericórdia. Mas eu não sabia da gravidade. Aí veio um casal do Rio que estava ali em Paraty. Parou para socorrer. Eles olharam, falaram: não levanta, fica aí. Eu deitei de novo. Eles fizeram o toniquete, travaram o sangue. Aí eu desci de ambulância até o posto rodoviário. E ali veio o Águia me buscar. O doutor do Águia, só me lembro que ele falou assim: ó, ele desatou o nó. Ele falou assim: vamos embora. Nem mexe mais, aperta mais. Falei: Jesus. Puseram aquela manta térmica por cima. E eu falando: Jesus, salamanai comanás, tenha misericórdia de mim. Mas como eu digo, meu irmão, talvez para você não dê tempo. Talvez para mim de novo não tenha tempo. Cheguei lá, fiz a primeira cirurgia. Passei, fiquei lá no leito, no hospital. E ali, louvado seja o nome do Senhor, uma enfermeira, eu lembro como se fosse hoje. Ela falou assim: ei, aquele menino ali é lá da Rocinha. Ei, operaram, deixa ele ali que ele não passa de hoje. Mas eu estou aqui de pé. 6 anos se passaram. Eu estou aqui para dizer para você que Jesus é bom. Aí sabe o que aconteceu? Agora nós vamos para o processo. Porque muitas vezes a gente erra e quer culpar o irmão, quer culpar a irmã, quer culpar o pastor, quer culpar isso, quer culpar aquilo. Não, meu irmão, foi eu e você que erramos. Aceite a correção do Senhor. E 3 meses de cadeira de roda.
Sabe o que é não levantar para nada, não pôr o pé no chão para nada? Médico só em Taubaté, sem um tostão no bolso, INSS não custou 5 meses sem R$1. Mas como eu sirvo um Deus poderoso, como eu sirvo um Deus vivo, aleluia. Ele usou uma irmã e falou assim: ei, meu filho, não vai faltar nada na sua casa, eu vou cuidar. E ali foi chegando compra, foi chegando dinheiro, e os 5 meses eu passei para a honra e glória do Senhor. Mas não reclamei um momento, porque eu sabia que quem tinha errado fui eu, porque Ele não me abandonou. 3 meses, cadeira de roda. Teve um certo dia, minha esposa foi tomar banho primeiro, mas depois ela me ponhava na cadeira de roda, e eu ia até o banheiro, e ela me ajudava. E ela foi, e eu deitado na cama, comecei a falar com o Senhor. Falei: Senhor, eu não aguento mais isso. Papai, me ajuda, eu sei que eu errei. Mas Senhor, a minha esposa não trabalha. Papai vai fazer 1 ano de casado agora em janeiro, Senhor. O que eu faço, Senhor? Ao Espírito Santo de Deus, falei: jejum e oração. Falei: Senhor, amém. 15 dias de propósito, eu ia voltar em Taubaté. Sabe o que eu vou falar para você? No 24º dia, ali em Guará, eu estava andando, louvado seja o Senhor. Para aqueles ao qual falavam que era 1 ano, 2 anos para me recuperar, tinha que passar ali na terapia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não passei por ela, eu passei pela cadeira de roda, eu passei pela muleta, mas eu andei pelo nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é misericórdia. Aí, meu irmão, tem crente bom. Mas uma coisa eu digo e aconselho a você: não brinque. Porque pode ser o último fôlego de vida seu. E não pode haver tempo de você se arrepender. Eu estou aqui porque Ele foi misericordioso comigo. Pensa que parou por aí? Não. Até hoje nós passamos por provações, mas uma garantia Ele nos deu, que estaria conosco até a consumação do século. Ele não te abandona, é você que o abandona. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Eu ia falar acerca da mulher samaritana, mas Deus me levou para outro lado, e louvo a Deus por isso. Eu não prego para glorificar para mim, mas a glória é para Ele. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe a necessidade dos irmãos. Amém? Que a mulher samaritana é bênção de Deus. Essa é a palavra que o Senhor pôs no meu coração. Com a permissão do pastor, em nome de Jesus, queria orar com os irmãos. E você, louvado seja o nome do Senhor, que se sente desanimado, ou qual, louvado seja Deus, até mesmo pensa em parar, ou até mesmo parou, louvado seja o nome do Senhor espiritualmente. Feche os seus olhos, clama a Ele nesta noite. Fala com Ele nesta noite, que Ele está em nosso meio para trazer ânimo para a sua vida, tirar toda a tristeza, toda a angústia, todo o mal. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Oremos ao Senhor. Pai, louvado seja o Teu santo e glorioso nome, Senhor. Papai, eu falei tudo aquilo ao qual o Senhor pôs no meu coração, papai.
Senhor, a palavra é sua, é o Senhor que opera, é o Senhor que faz milagre, é o Senhor que transforma, é o Senhor que batiza, é o Senhor, papai, que muda a história, é o Senhor que traz ânimo, é o Senhor que traz a esperança, papai. Nada, Senhor, nós podemos fazer, Senhor, sem ti, meu papai. Ó Senhor, nesta noite traga ânimo, Senhor, para aqueles que estão desanimados, papai, aqueles ao qual o Senhor tem intenção de parar, meu Senhor, mas que o Senhor venha trazer o pãozinho do alto céu nesta noite, que não venha parar, mas que venha caminhar, meu Senhor, no nome santo de Jesus. Papai, eu louvo e te agradeço nesta noite por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Agradeço em nome de Jesus.